Olá, pessoal, tudo bem? Tá sendo uma delícia vir aqui nesse canal falar com você. Eu tô muito feliz porque muita gente está gostando, pedindo mais e é importante esse momento que a gente vem aqui conversar sobre viagens, porque enquanto a gente está sonhando, nós estamos mantendo nossa mente com coisas positivas, e principalmente nesse momento, né? Então, isso é o mais importante, sonhar, porque a gente sabe que não dá para viajar agora, né? Agora nós temos que respeitar, ficar na nossa casa, mas isso não nos impede de sonhar e conhecer culturas lindas, maravilhosas, com pessoas especialistas e que sabem muito, que tem muito a agregar. Vamos ver se nossa convidada especial vai entrar. A gente está aguardando. Oba! Tudo bem, Lucila? Oi, Monja! Tudo bem? Eu estou me sentando aqui. Tudo bem? Puxa, estou muito feliz que a senhora está aqui hoje nesse canal para falar com a gente. É bom que conseguimos, né? Nossa. Ai, que linda! Tá frio aqui em São Paulo, né? Nossa, Esfriou geladinho. muito, né? Nossa, olha, primeiro eu quero te agradecer, assim, muito, porque é uma honra tê-la nesse programa. Obrigada. A gente vai falar de um destino lindo, maravilhoso, né, que é o Japão, que a senhora conhece assim como ninguém, claro. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer também a todos que estão nos ouvindo. Tem muita gente, e muita gente ficou assim, puxa, que legal, a Monja, a senhora é muito querida, né? Muito, muito querida. Obrigada. Eu estou compartilhando aqui com o povo. Cadê o povo? Sumiram. Cadê? Oi? Oi. Tá me ouvindo, Monja? Eu estava enviando para umas pessoas aí. Tudo Que bem? lindo! Mas hoje, assim, coincidentemente, coincidência mesmo, a senhora sabe que não existe coincidência, né? Mas quando eu vi, hoje era dia da lua cheia, do Festival de Vesak, É isso que é um mesmo. evento, acho que o mais importante para o budismo, não é? É no sul da Ásia. O sul da Ásia todo. O que aconteceu com a história do Vesak? Há muitos anos atrás, não se sabia exatamente qual seria a data do nascimento de Buda, da iluminação de Buda e da morte de Buda. E os budistas discutiam entre si qual seria a data correta. Como hoje em dia também há grupos que discutem sobre o nascimento de Jesus, pelas descrições, talvez não fosse 24 de dezembro, mas organizou-se que seria nessa época. E como eles não sabiam, resolveram criar uma data. E a data foi a lua cheia de maio. E hoje é a lua cheia de maio, que então fizeram o que chama Vesak, é Festival de Buda, onde nesta data, principalmente no sul da Ásia, celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Buda. No Japão é um pouco diferente. Os eruditos japoneses resolveram fazer grandes pesquisas. Como você sabe, o Japão, depois da guerra, se tornou um país muito rico, né, recentemente. E países ricos investem em pesquisa e educação. Então, o sistema educacional do Japão e de pesquisa é muito grande. Tanto que em toda a Ásia, os monges de toda a Ásia vão estudar no Japão, nas universidades japonesas. E esses professores e pesquisadores universitários descobriram que, de acordo com os textos sagrados, Buda teria nascido no dia 8 de abril, que hoje seria 8 de abril, no nosso calendário. Ele teria tido a iluminação no dia 8 de dezembro. E teria falecido, que a gente não fala que falece, mas que entrou para Nirvana, no dia 15 de dezembro. Então, o Japão comemora um pouco diferente. A China comemora os dois. A China comemora essas datas e também comemora o Vesak.
Tanto que, alguns anos atrás, o Templo Zulai, que é muito bonito lá em Cotia, fez uma grande celebração aqui em São Paulo. Veja o que aconteceu. Eles fizeram uma celebração na lua cheia de maio, que era no domingo naquela época. E o governador, na época, era o Alckmin. E ele foi convidado a participar. Eu sei que foi num lugar enorme, não lembro se foi... Foi num grande ginásio, não sei se foi no Ibirapuera, mas, enfim, foi um lugar muito grande e o governador presente, cantos, e todos nós budistas fomos convidados, participei com muita alegria, e ele ficou tão entusiasmado que ele criou que em São Paulo o Dia de Buda é o segundo domingo de maio, que acaba sendo o Dia das Mães. Mas é porque Ai, que coincidiu aquele lindo! ano. Ai, Coincidiu que aquele lindo! ano. E a presidenta Dilma, na época, também endossou. Então, para o Brasil e para São Paulo, o Dia de Buda é o segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. Olha que lindo, eu não sabia. Acho que muitas pessoas não sabiam disso, Mônica. Né? Que legal. E juntou-se com o que seria a lua cheia de maio, porque naquele ano a lua cheia de maio era no domingo. Não é bonito Ah, isso? E hoje, como lindo, você lindo. falou, você está certa. Hoje é o dia do Festival de Vesak, sim, que grande parte, a grande maioria dos países budistas estão celebrando hoje o Festival de Buda, as bênçãos de ter nascido esse ser que se torna Buda, quer dizer, o iluminado, né? Que nasceu e nos trouxe uma luz para a vida, e que é importante nessas épocas de pandemia a gente lembrar que tem que voltar para dentro, observar dentro de si mesmo e procurar em nós mesmos essa sabedoria. Mas se não houver a procura, ela não se manifesta. E o fundador no Japão, que é o mestre Dogen, ele sempre dizia isso: prática é iluminação. Nós somos o que praticamos. E eu agradeço você, a Raizo, esses anos todos que a gente tem, você tem facilitado a minha ida para o Japão. Algumas vezes vamos com grupos, outras vezes fui sozinha, mas é sempre importante, porque eu morei no Japão mais de 12 anos. E depois voltei para o Brasil, e quando eu voltei para cá, eu ia quase todos os anos, mas aí eu ia sozinha. Tinha que ter reuniões. E quando eu tive meus alunos que começaram a se formar como professores, é que eu comecei a ir já para levar os alunos para suas graduações. Isso levou alguns anos. E acho que a primeira vez que nós fomos, que você organizou, foi com o professor Marcos Rojo, para a gente ir para o Japão juntos. Olha, eu tenho lembrança, não sei se foi a primeira vez. Não sei se a senhora se lembra, em 2011, março de 2011, teve um terremoto seguido por um tsunami, né, no Japão, que foi assim muito trágico, porque atingiu escala 9.0 em escala Richter, e foi assim terrível, inclusive com uma usina atômica, assim, foi uma tragédia. E aí, a sua viagem era alguns meses depois. E aí eu falei, bom, Monja, aqui não vai, né? Não vai rolar a viagem, né? Aí a senhora falou assim, não, nós vamos, porque agora sim, eles precisam muito da gente. E eu vou continuar a viagem. E aí, para nossa surpresa, o grupo, assim, olha, acho que umas 3 pessoas cancelaram, foram umas 30 pessoas. Eu fiquei assim, foi uma lição de vida, uma lição de compaixão, uma lição, olha, de amor, porque a viagem aconteceu. Então, eu não sei se foi a primeira vez, mas foi a mais marcante, eu posso ter certeza. É verdade, essa aí eu me lembro bem também. E eu lembro que o professor Marcos Rojo foi junto, sim, professor de yoga, né? E foi interessante porque quando nós descemos no aeroporto de Narita, estava vazio. Eu nunca vi o aeroporto de Narita vazio. Parece agora aqui que nós estamos com essa pandemia internacional, né? Os aeroportos vazios, estava completamente vazio, não tinha quase voos, não tinha ninguém andando para o aeroporto, as lojinhas, algumas abertas e outras fechadas, e os hotéis estavam mais baratos, a gente até... Quem viajou até gostou, porque teve desconto, mas foi muito agradável, de certa forma, e foi importante, porque o país também depende muito de turismo. E Sim. quando não entra, imagine para o Japão, que perda este ano, que ia ter os Jogos Olímpicos.
Que Isso. desastre para o país economicamente. A gente fala aqui do Brasil, que dificuldades por causa dos problemas, mas imagine o Japão, que investiu fortunas para construir tudo que construiu para os Jogos Olímpicos agora, e que não vão acontecer. Então, foi importante. Você sabe que acho que um ano depois eu tive que ir, mas eu fui sozinha, e eu conheci um monge que trabalhava na área do tsunami. E ele me levou lá para falar com uma senhora brasileira. Ela era de Belém do Pará, onde agora está o maior problema da pandemia, né? E ela morava lá com o filhinho e o marido japonês. E fui levar café, balas brasileiras, bolachinha brasileira, né? Os presentinhos que eu podia levar. E quando encontrei com ela, ela disse assim, sabe, monge, eu sempre tive muito medo aqui, porque eles dão alarme quando vai ter tsunami, terremoto. E cada vez que tinha um alarme, eu corria, pegava meu filho na escola e levava para o abrigo. E as outras mães riam de mim. Como você é boba, a gente está acostumado. Ela disse, não, eu levo. E nesse dia do tsunami, ela se salvou e o filho, porque ela pegou o menino, na hora que teve o primeiro alarme, correu na escola, pegou o menino e levou para o abrigo. As outras acharam que não tinha, que era só um terremoto comum. O marido dela estava em alto mar, do outro lado da ilha. Então não aconteceu nada. Olha, mas eles se recuperam muito rápido, né? Nessa área Tanto... ainda não. Essa área ainda não está recuperada. Eles reconstruíram as estradas, mas grande parte das casas e da lavoura, lá era uma área rural, a lavoura não pode ser recuperada porque o chão está contaminado. Então ainda está em recuperação. Tá. Eles ficavam em containers, pareciam casinhas que nem containers, sabe? Estavam todos lá, muitas pessoas. E foi importante conversar, rezar por eles, orar por todas essas pessoas. Então, a nossa... Quando eu faço essas viagens com você, não é? São viagens que a gente chama de temáticas, né? E as minhas viagens para o Japão são sempre falando sobre o que é o Zen budismo, que é a minha ordem religiosa. Então, eu visito os templos da minha ordem religiosa. Tem vários grupos budistas no Japão e alguns têm templos maravilhosos em Kyoto, que até valeria numa outra viagem conhecer. Mas eu nunca tive tempo, porque quando eu vou, eu tenho que cumprir algumas obrigações religiosas. Então, eu visito o Mosteiro Sede de Eirigi, que fica nas montanhas de Fukui. Ele é lindo, tem mais de 800 anos e ele foi construído exatamente, o fundador da nossa ordem, Mestre Dogen, ele viveu de 1200 a 1253. E ele, quando jovem, foi para a China, para aprender o budismo na China. E ele, quando voltou, ele quis copiar um modelo de templo chinês, que é o que ele copiou. Só que com o tempo isso foi muito desenvolvido, ficou maior. Mas é muito, muito bonito. Tem um portão principal por onde só entra o imperador e o abade principal. As outras pessoas todas entram por outra porta. E lá a gente fica e pode se hospedar. E algumas pessoas até vão para fazer retiros, também é possível. Mas quando eu vou, a gente só passa uma noite. E faço uma noite de prática meditativa, tem liturgias de manhã cedo, a gente visita... Nossa, é tão bonito, porque é um lugar tão sagrado, que há tantos anos as pessoas, ao entrar lá, abaixam a cabeça, que quando a gente chega, naturalmente, a gente abaixa a cabeça, não precisa ninguém mandar abaixar. Tá, o poder que tem lá da energia espiritual é lindo, lindo, lindo. O ano passado, eu lembro que a senhora foi para Sojiji, né? Isso. Em Tóquio. Foi também para outro que chama o Sengaku. É isso? Sengakuji. Então, Sengakuji, Sojiji é outro templo sede. O primeiro que a gente foi esse que fica em Tsurumi, Yokohama, que chama Sojiji. É o nosso templo sede, onde atualmente acho que tem 2 ou 3 monges brasileiros residindo lá. São monges, um deles chama Shoei Sensei, ele se tornou professor da nossa ordem lá no Japão. Uma pessoa linda, maravilhosa. Então, expusemos lá primeiro, depois fizemos Sengakuji, é onde tem aquele filme famoso dos 47 Ronins, são os 47 samurais. É um texto muito antigo de uma história que um senhor feudal, ele perdeu uma luta, uma guerra, e então ele ia ser morto. E os 47 samurais que trabalhavam com ele se mataram.
porque Nossa, eles não viveriam sem o seu mestre. Que olha. coisa forte. E esse templo Sengakuji tem esse cemitério, que é o sentido da lealdade e da fidelidade, que no Japão é muito preservado. É uma honra muito grande, né? Você segue alguém, você é discípulo de alguém, você é samurai para algum senhor feudal, você não vai ter vida sem este senhor feudal. Então, foi uma coisa muito forte. Tinha até um menino de 16 anos também, que fez autoimolação, que se chama, né? O samurai, quando ele se mata, ele começa abrindo a sua barriga e um amigo vem e corta a cabeça, porque fica sofrendo muito. Nossa. E tem um filme muito bonito que se chama... Nossa, é um filme sobre um professor de cerimônia do chá, e ele foi pedido também, o Shogun uma vez pediu que ele se matasse, e ele não quis que cortassem a cabeça. Que ele Nossa. aguentava, e assim morreu. Mas o Japão tem essas histórias, né? É a história da honra, da fidelidade, tem a história também das pessoas os kamikazes, né? Que se Tem atiravam. muitas lendas, né? É uma terra de muitas lendas, de muitas histórias. Eu vejo assim, é um país que convive com o passado, com o presente, o moderno e o antigo. Tem muita diversidade, tem praias para quem quer, tem esqui. Todo tempo, toda época do ano pode ser visitada, né, Monja? Em qualquer época do ano, Então, belíssimo. O verão ele é todo verde, verde de todos os tons de verde possível. Praias que o pessoal que gosta de surfar vai para lá surfar, inclusive. Muito bonito. olha, E dá para subir o Monte Fuji. É a única época do ano que pode se escalar o Monte Fuji. Escala não, é uma trilha. Você sobe, você não precisa de aparelhos para subir, né? Quem gosta de escalar também pode, mas a maioria das pessoas faz uma trilha que é quase uma trilha espiritual. E você chegando lá de madrugada, você vê o sol nascer do topo do nossa, Monte Fuji. É ai, lindo. que lindo, Então, lindo. isso é no verão. Primavera, verão, depois vem o outono, onde tudo muda de cor. Nossa, É lindo, lindo. lindo, lindo, lindo. Fica todo, nossa, fica colorido de amarelo, vermelho, sabe? Aqueles vários tons outonais. É uma beleza incrível. E muito caqui, muita maçã. E olha, É. O arroz do Japão nossa, chamam que chama hikari, porque ele brilha. Hikari quer dizer luz. O grão de arroz, quando você abre a panela que cozinhou, ele está brilhando, ele solta a luz. É muito bonito e gostoso, saboroso. Então, isso tem no outono. No verão, outono, aí o inverno fica todo branquinho, branquinho, branquinho. E aí tem o esqui, tem o Nagano, que é onde tem o templo da minha professora, da minha superiora do mosteiro. Em Nagano é chamado os Alpes japoneses. De uma beleza incrível. E tem esportes de neve. Assim como Hokkaido, que eu também morei em Hokkaido, que é bem a parte norte. Em Hokkaido eles fazem esculturas de gelo. É uma joia. São preciosas, muitas feitas por bombeiros e outras feitas por grandes escultores que vão esculpir no gelo. É muito bonito. e os macacos? Os macacos de lá, não é? Sim, tem macacos que tomam banho. Banhos termais. Macacos termais, né? Aí os banhos termais do inverno, Lucila, é incrível. Você toma banho com a neve caindo. A neve cai em cima de você. E se você gosta de saquê, quem gosta, né? Eu não bebo, mas tem gente que gosta. Então vem umas bandejinhas assim, com tacinhas de saquê para tomar enquanto está no banho. É muito gostoso. Nossa. E depois É muito bonita lá, né? A florada. a Nossa. primavera, então, é incrível. A primavera, as cerejeiras em flor, e as pessoas vão fazer piquenique embaixo das árvores, né? Então, elas se sentam, elas começam pequenos botõezinhos, em poucos dias elas desabrocham inteirinhas, inteirinhas. E você passa por um como se fosse um telhado, mas elas são macias, suaves.
Um túnel cheio quase de... branquinho, tem branquinho, cor-de-rosa, e depois ela vem uma ventaninha, elas começam a cair aquelas pétalas, e as crianças pegam e ficam jogando uma na outra, assim que nem confete. É lindo, é macio, lindo. E tem as artes japonesas todas, né? O teatro no. Eu fiz uma série com a Fernanda Lima para a GNT, que se chama Caminho Zen. Foi um diretor aqui da Globo, que chamava Alberto Renault, e ele fez algumas locações muito importantes. E em Tóquio, nós estivemos num teatro no. Ele alugou o teatro só para nós duas conversarmos. E é muito bonito, porque não tem cenário. A única coisa que tem o chão, o tablado é de madeira, e tem uma placa de madeira atrás, onde tem um pinheiro desenhado. Isso é todo o cenário de um teatro no. E o resto é música, canto e a interpretação dos atores, que muitos usam máscaras para interpretar emoções humanas diferentes. É muito bonito. Então, tem a da cerimônia do chá, tem cerimônia do chá, tem caligrafia. E a arquitetura japonesa, o que você falou é isso, né? É tão interessante porque tem desde os prédios mais antigos, de 800, 1000, mais 2000 anos até, e tem os prédios mais modernos possíveis. Carros que a gente nem não encontra aqui no Brasil. Carros que são japoneses, feitos para lá, e que a gente não vê esses modelos aqui. Moderníssimos. Quando eu voltei do Japão para o Brasil, e eu fui numa loja de eletrodomésticos, eu pensei que eu estava num museu. Porque o que tinha no Japão de modernidade e que não param de produzir, a tecnologia lá é super de ponta, né? E eles são super avançados, muito né? avançados. E muito gentis, muito gentis. No hotel que a gente ficou, se uma pessoa, por exemplo, esquecesse uma coisa no quarto, estava lá, você ia para outro hotel, telefonava, disse, está aqui te esperando. Não tem roubo, não tem seguro, bem seguro. Você pede uma informação na rua, eles levam você até o lugar da informação. Então, é um povo muito acolhedor, muito educado, educação muito antiga, né? Muito gentil, e tem coisas lindas para se ver o ano todo. Eu acho o Japão uma joia, uma preciosidade. Eu gostaria de convidar todos a que vão. Esse ano não vai ter os Jogos Olímpicos, talvez seja agora em 21, ou 22 no máximo. Mas em 21 certamente vai haver. Nós estamos esperando essa pandemia se acalmar um pouquinho, né? Esse vírus é muito grave, a gente sabe disso. Então, se a recomendação é fique em casa mesmo. Tem gente que está andando na rua, passeando, não está certo. Eu moro aqui perto do Pacaembu, e no Pacaembu fizeram um hospital de campanha. E estão pedindo muito que não andem em volta do Pacaembu. Porque o vírus está solto por aí. Embora a gente saiba que ele não fica voando no ar, mas pode estar na roupa de alguém que esteve lá dentro, né? Alguém que trabalhou, que não tirou direito, que vai passar, deixar numa plantinha, e você passa com o seu cachorro, o cachorro pode pegar. Então, a recomendação é que realmente não caminhem em volta dos lugares onde tem hospitais de campanha. Porque eu penso, tem gente que está achando que está de férias. Não está de férias. A férias vai chegar, é mais para adiante. Aí vocês vão procurar a rádio e vão organizar viagens. Mas, por enquanto, não é. Mas me fala um pouquinho, Monja, quais os lugares que a senhora gosta mais e que não pode faltar no roteiro de viagem, principalmente para quem vai pela primeira vez? Porque eu sei que a senhora morou por muitos anos lá, né? Em Nagoya, como a senhora falou, mais de 8 anos, mais 12 anos, né? E a senhora conhece muito bem. E nessas viagens, a gente prevê em alguns lugares hotéis, outros lugares monastérios, que tem toda essa experiência, né, de vivenciar a vida religiosa, budista, os seus ensinamentos, que acho que tem que ser mesmo, né, com a senhora, porque se eu vou lá, eu acho que eles não vão, né, eu não vou saber lidar com a tradição. A senhora sabe, né, como fazer o zazen, as rezas, tudo. Então, é uma oportunidade única. Mas me fala um pouquinho, nos fala, né, porque eu acho que está cheio de gente querendo ouvir,
quais os lugares do Japão que a senhora indica? Bom, eu acho que as cidades principais que nós temos que visitar mesmo é Tóquio e Kyoto. Elas são as duas cidades principais. Kyoto foi uma capital antiga, uma cidade que foi toda planejada, então ela é toda muito bem dividida, bem organizada. Em Kyoto tem o primeiro templo budista que chama, que fica numa montanha que Rieizan, que se chama, e que é chamada a Montanha Mãe, porque todos os principais professores e fundadores budistas estudaram lá. Então, vale a pena conhecer. Essa é uma viagem mais especial, porque não fica bem dentro da cidade. Você vai pegar uma montanha onde tem bichinhos, tem cervos, tem macaquinhos, mas é no mato, é na área selvagem. Ele é muito bonito. E tem outros grandes templos em Kyoto que vale a pena conhecer. Então, Kyoto é essencial, é fundamental. Se for na primavera, é ver as cerejeiras em flor, tem um jardim, tem uma jinja. Jinja é da religião autóctone japonesa, né? Que é a religião dos deuses, que é a única religião que era japonesa e que conta a história. E eu gosto muito porque a entidade principal é a deusa Amaterasu. E a deusa Amaterasu é o sol. Não é bonito? Ai, que lindo. Nosso Deus! O sol é uma mulher, é uma deusa. Não é Lindo! Lindo! Então, Kyoto, sem dúvida alguma, e tem muitos lugares, muitos templos, tem as ruas antigas, as geishas, onde elas trabalham, e tem teatro. Só uma coisa, estava vindo muita pergunta. Então, vai lá. Muito mesmo. Aí a gente desativou os comentários para que eles possam ver a senhora e ouvir mais. Tal. Mas no final nós vamos liberar todas as perguntas, vamos responder. Então, que eles mandem no direct, tá, pessoal? Vão mandando suas perguntas, não parem de pedir, porque depois a gente vai responder. Mas pode continuar aí sobre as geishas. Então, Kyoto é um lugar para se visitar. Tem desde os hotéis maiores e mais caros até ryokans, que são lugares, tipo de hotel japonês, com a caminha no chão, com banhos termais. Então, tudo isso existe lá em Kyoto. Tem uma juventude muito grande. E o que estava vendo dessa última vez que eu fui, uma população muito grande da China. Os chineses estão viajando muito. E a primavera fica meio sobrecarregado. Quem for o ano que vem é bonito nos Jogos Olímpicos, porque nos Jogos Olímpicos os templos da minha ordem da Sotoshu estavam pedindo que eu ensinasse zazen para os turistas que vão lá. Então, os templos vão estar abertos para as pessoas praticarem meditação, em templos de meditação. Então, é importante saberem disso, porque é uma época, vai ser verão é quente, é agradável, pode levar menos roupa, a mala é mais leve, pode trazer mais coisas, porque quando a gente vai para o inverno, tem que levar roupa pesada. Né? É longe, né, Monja? É muito longe. Longe, a mala pesa. Então, quanto mais leve puder ser, é melhor. O que mais? Então, isso é Kyoto. Tóquio tem a maravilha de Tóquio, nossa. Tóquio é uma das cidades, talvez uma das maiores cidades do mundo, onde tem tudo que você possa imaginar, não só para compras, mas como teatros, como espetáculos, como ruas para caminhar, aquelas ruas lotadas de gente que você pensa que você vai atravessar, não vai dar, e você passa do lado, ninguém encosta em ninguém. Então, é fascinante. Jovens com os cabelinhos em pé, assim, todos pintados, com correntes pelo corpo, e quando chega no metrô, nos ônibus, nos lugares, eles dão lugar para as pessoas mais idosas. Eles são extremamente gentis. Tem uma aparência rude, mas são de uma mansidão, de uma educação que você não acredita. Então, tem muitas coisas para se ver. Grandes museus em Tóquio, como eu falei. Ópera, gostam muito de ópera, tem bastante lugares. Tem museus de estátuas budistas, tem museu de toda a história do Japão, museu só de espadas, museu de roupas antigas. É uma variedade incrível. Quem gosta de arte, de cultura, sem dúvida alguma, em Tóquio e Kyoto, vai encontrar lugares maravilhosos. Não só da cultura japonesa, mas existem também exposições europeias de arte, que não é só japonesa, que geralmente estão lá, grandes exposições. Jardins imensos, o Palácio Imperial,
Tem lugares maravilhosos, realmente. Essas cidadezinhas pequenas, por exemplo, como Hakone, Takayama, o que a senhora recomenda? Sim, tem cidades históricas que você parece que está viajando lá na Idade Média. Aquelas ruas estreitinhas, aquelas casinhas, isso tudo está vivo lá. Não é museu, é vivo. As pessoas estão vendendo arroz, estão vendendo picles, estão vendendo coisinhas ali japonesas, em lojas japonesas, e geralmente elas ficam perto de templos. E tem aqueles carrinhos puxados que o mocinho puxa. Você entra numa carrocinha assim, e em vez de ser um cavalinho puxando, é uma pessoa. E eles gostam. No começo eu falava, coitado, vou fazer um ser humano de cavalo, de burro, para puxar carroça. Eles adoram, eles são treinados, eles são guias turísticos, eles explicam para você toda a história da cidade, o que está acontecendo, e é muito agradável. Eles andam para embaixo de uma árvore, contam uma história. Então, tem aspectos bem interessantes que a gente pode apreciar. Em Nagoya, o castelo de Nagoya foi todo reconstruído. Então, ele está exatamente como estaria quando foi feito. As pinturas na parede foram todas refeitas. Então, a madeira está bem clara, bem branquinha, como seria na época que foi construído, e pinturas coloridas de verde, vermelho de tigres, as cores vibrantes, muito ouro. É lindíssimo. E a gente só entra nesses lugares descalço, de meia. Não pode andar descalço, eles dão um sapatinho para você colocar, porque o chão também é feito de uma madeira preciosa, que não pode nem andar descalço, porque vai ter a gordura do pé, e nem pode entrar de sapato. Então, é uma maneira de preservar. É muito, muito bonito. Eu acho que tem quem gosta de história, quem gosta da cultura japonesa, tem que visitar o Japão, precisa. Mas quem gosta também de passear, de fazer compras, lá não tem preços mais altos e mais baratos. Não pode dar gorjeta para ninguém, é uma ofensa uma gorjeta, porque trabalham com a dignidade do trabalho, recebem bem, são bem pagos, e por isso não existe gorjeta no Japão. Ninguém dá gorjeta no restaurante, no hotel, para ninguém, porque é uma ofensa. Num posto de gasolina, você não dá gorjeta. É muito interessante, é um sistema diferente em que as pessoas se orgulham das suas tarefas. E não tem uma que seja acima ou abaixo. Se eu estou trabalhando nessa função, eu me orgulho de fazê-la muito bem feita. Eles têm muito para ensinar, gente, né? Uma cultura que eu vejo assim, é muita educação, eles respeitam muito os mais idosos, os mais velhos. É um povo muito educado, né? Então, a gente tem muito que aprender com eles, né, Monja? Você sabe que a primeira vez que eu vi alguém de máscara, essa máscara que agora a gente é obrigado aqui para andar na rua, foi no mosteiro. E, de repente, chegou uma monja, ela tinha ido passar 3 dias no seu templo, no templo dos seus professores, e voltou para o mosteiro. E ela voltou de máscara. Eu falei, nossa, por que ela está de máscara? Porque ela está resfriada e ela não quer passar para nós. Nossa. Falei, nossa, que bonito. Mas isso devem fazer 50 anos atrás. Quase. Nossa. Há uns 40 anos atrás. É isso mesmo. 40 anos atrás, esta moça já usava máscaras para não passar a doença para os outros. Então, o Japão demorou um pouco agora, este ano, né, para fazer isolamento social, porque as pessoas já têm o hábito de andar de máscara. Mas agora começaram, agora eles viram que tem que fazer, porque é no mundo todo. Mas paciência, né? Vamos atravessar, eu digo, a pandemia, nós atravessamos por ela e ela nos atravessa. Porque é uma coisa que dói, tem muita tristeza, tem mortes, doenças sofridas. Para algumas pessoas não é nada. Para algumas pessoas é um resfriadinho, mas para outras pode ser muito grave e levar à morte. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque não sabe. E não é de idade, não. Tem moços morrendo, crianças morrendo, adolescentes. Cada corpo reage de uma forma diferente. Então, quando a gente percebe isso, a gente, para cuidar melhor, a gente protege. Porque às vezes eu posso estar infectada e não tem nada, não aparece nada. De vez em quando dá uma tossidinha assim. Hoje fizeram uma coisa feia que eu vi na televisão. Tinha uma moça num ônibus e jogaram ela aos pontapés para fora do ônibus, sem máscara. Que horror! Não, é falta de educação, é falta de amor.
Podia muito dizer para ela, né? triste, Podia né? dizer para ela, fica num canto ali, fica perto da porta, quando chegar a um lugar você desce, não quando tu se cubra a boquinha, e se alguém tivesse mais uma máscara, dá, né? Mas primeiro o motorista não devia ter deixado ela entrar sem máscara, né? Então tem coisas aí que é difícil, né, de lidar. Sabe, Monja, eu gosto muito, aprecio muito falar com a senhora, é, e mesmo falando aqui de turismo de Japão, que é um destino maravilhoso, é, que tem muito a agregar, é difícil, é muito difícil falar com a senhora sem ir para o lado espiritual, porque a senhora emana, vibra isso. Então, a gente aprende muito eu me inspiro muito, né? Eu assisto todos os seus vídeos, procuro, né, sempre que eu posso. E tem uma frase que eu acho muito linda no budismo. Eles falam assim: o sofrimento existe. Não, a dor existe, o sofrimento é opcional, Isso mesmo. né? Então, pegando o gancho, né, que a senhora falou agora, eu acho que é um momento muito especial que a gente está passando, é uma oportunidade, porque tem tanta gente, nas lives, na internet, se doando, yoga gratuita, meditação, mentalização, ensinamentos, tem de tudo. Se você está aberto, né, para essa mudança interior, acontece realmente, é um momento de você se interiorizar e de aproveitar, né? Então, se não vai pelo bem, vai pelo mal, né? Acho que é bem isso. Eu acho que o mundo, a senhora pode falar melhor que eu, mas a impressão que eu tenho é essa, que o mundo ele está passando por uma transformação meio assim, à força, né? E você ou vai, né? Dessa vez vai. É, Então, é aquilo, né? Seja feita a sua vontade, né? Mas nós temos que colaborar, né? isso aí. Então, o que você fala é muito importante, né? Que esse é um momento de reflexão, de interiorização, de questionamento. O que é essencial na sua vida? Qual é o sentido da existência? O que estamos fazendo aqui? Como que desperta em nós a solidariedade, o cuidado com o outro, tantas pessoas necessitadas, o que a gente pode compartilhar com elas, que seja um momento de uma frase, de um pensamento, de uma meditação, que os meus alunos todos estão disponibilizando, tudo gratuitamente pelas redes sociais. Então, a gente está criando uma possibilidade das pessoas ficarem menos aflitas. É natural que, às vezes, estando isolado, a gente fique aflito. É natural que, às vezes, vai querer discutir a relação com a pessoa que vive. Eu tenho recomendado, não façam isso. Não façam, porque está todo mundo muito sensível. É melhor que vocês vejam filmes de viagens. Tem uns filmes que passam as coisas assim, vendo o mundo por cima, né? Vamos ver coisas mais leves, porque já Vamos está... falar sobre viagem, Vamos né? falar Vamos falar da esperança do futuro, fazer projeções para o ano que vem, para 2022, 2023. A gente faz projeções lá para adiante, porque algumas viagens são caras, mas a gente já pode ir pensando, bom, se eu começar a economizar agora, eu posso até encontrar um preço mais barato mais para adiante, já posso ir projetando, posso ir pagando aos pouquinhos, né? E crio condições de ter esperança, de ter coisas que eu vou fazer depois. E não pensar que a minha vida vai acabar aqui, que estou trancado em casa, que é uma prisão. Não é uma prisão. Para quem tem casa, isso não é prisão, é o céu. Fica em casa com filhos, poder apreciar a família, apreciar a sua própria casa, estudar, ler, projetar coisas para o futuro. Tem muita coisa boa para fazer, que nem você disse, né? Aprecia, desperta, acorda, chegou o momento de ver qual é o sentido da vida, dê sentido à sua vida. É isso. Eu concordo, Monja. E agora as perguntas estão liberadas, tá? E assim, a gente vai tentar responder Alguma também. Isso.
eu gostaria de que a senhora falasse, assim, algum lugar no Japão é, que é o mais impactante para a senhora, assim, no sentido, no bom sentido, né? Que lugar que, sabe aquela coisa assim que faz eu suspirar, que faz eu chorar, que eu me emociono, que é lindo. Qual é esse lugar no Japão? Bom, para mim são os mosteiros da minha ordem, né? Não adianta, porque eu fui para o Japão como monja, e a razão que eu fui para o Japão era para ficar no mosteiro. Então, para mim, a tradição budista Zen no Japão é de uma riqueza incrível. Então, tem vários mosteiros que, quando você entra, você sente aquela força de prática há mais de 800 anos. Então, é diferente. Não é um mosteiro que é um museu. É um mosteiro vivo, que tem 300, 500 monges praticando. Então, é uma coisa muito forte. Para mim, são os lugares preferidos, porque todos eles têm jardins maravilhosos, tem uma arquitetura antiga maravilhosa, com colunas gigantescas, e os monges que estão vivendo como se vivia na época medieval. Então, você tem esse encontro, e todos eles com celulares, né? E todos Falando em celular, eu ouvi dizer que lá no tecnologia. Eles, eles, no pegaram, vento. eles pegaram o texto clássico do nosso fundador, que chama Mestre Dogen, que chama Shobogenzo, que chama Olho Tesouro do Verdadeiro Dharma. São textos de filosofia budista, de uma beleza, de uma espiritualidade incrível. Colocaram tudo nos computadores, isso já há alguns anos. E você, então, pesquisa a palavra no computador e vai mostrar onde, quantas vezes ela apareceu, em que textos apareceu. Então, a tecnologia tem sido muito usada para nós podermos fazer estudos budistas. Então, tem a Universidade de Komazawa, em Tóquio também, que é uma joia, um lugar maravilhoso. E lá tem uma estátua de um monge que chamava-se Sawaki Kodoroshi. Nossa. Sawaki Kodoroshi foi um homem que, durante a guerra da Manchúria, que se chama, o Japão brigou com a China também e foi lá. E ele foi para a guerra. Quando ele voltou, ele se tornou um emissário pela paz. Ele viajou o país inteirinho, nunca quis ter um templo, chamavam ele de Homeless Kodo, o Kodo sem casa, sem teto, porque ele nunca quis ter um templo, viajava o país inteirinho dizendo que Zazen é para nós encontrarmos o nosso eu verdadeiro e nunca mais fazermos guerras. Nossa, que lindo. Outro lugar, e lá tem a imagem dele na Universidade de Komazawa, ele foi reitor, ele não tinha terminado o primário. Aliás, na época de guerra, ninguém termina primário, né? Porque não tem mais escolas. Falando em guerra, eu fui e levei a turma lá para Hiroshima. Hiroshima tem que visitar, é importante. Hiroshima tem o museu e tem os grandes monumentos que fizeram, todos com muita água, porque as pessoas ficaram desesperadas de falta de água, de sede, de desespero com a bomba atômica. E é muito forte, mas é muito importante de visitar, porque está cheio de crianças e adolescentes. As escolas japonesas todas levam seus alunos lá. Então, lotado de criança para ver o que foi a bomba atômica e depois eles vão em frente. Sabe o tsuru, aquele dobradinho de papel que parece uma cegonhazinha? Aquilo, quem começou a fazer foi uma menina que ela estava na época da bomba atômica e ela ficou com leucemia. E ela fez 1000 tsurus, passarinhozinhos desse, para ver se curava. Ela acabou morrendo. Tem uma estátua, um monumento para ela, que é bem grande, bem alta, ela está lá em cima, ela e um menininho. E pessoas do mundo inteiro mandam essas dobraduras de papel. Tem armários e armários e armários lotados de pessoas mandando em homenagem a eles e esse compromisso de nunca usar armas nucleares. Então, é um centro histórico, é de uma beleza incrível, a arquitetura moderníssima que tem lá, belíssima, tem sinos que você pode tocar. O rio, que foi todo contaminado, hoje é um rio belíssimo, onde tem casais namorando, crianças correndo, brincando, gente comendo com bentô à beira do rio. Então você vê como a vida é mais forte que a morte. A vida é mais forte que a bomba atômica, porque a bomba atômica destruiu aquela cidade e é uma cidade viva,
cheia de gente, de criança, de amor, de ternura. Então você vê a dor que foi e vê o renascimento da vida. Eu acho que A isso gente pode se inspirar hoje em dia com tudo que nós estamos passando, é nesse ensinamento, né, monja? é a esperança que tudo se transforma e a vida é mais forte. Ela renasce. Olha, tem algumas perguntas aqui, monja. Uma delas eu achei interessante, vou ler aqui. Samadokoro. Em uma das lives da monja, ela comenta que no mosteiro a recomendação era lavar atrás das orelhas e com água fria. Qual o significado disso? Energização, energiza. Ó, primeiro que ficar limpinho é bom, ficar limpo é bom. Tem gente que não limpa atrás da orelha, né? É que quando a gente, de manhã cedo, a gente acorda bem cedinho e vai lavar o rosto. Cada uma de nós tem uma bacia. E essa bacia a gente enche a metade dela d'água para dar tempo das outras pessoas se servirem. E você tem que lavar o rosto, porque somos carecas, né? Lavamos o rosto, a careca e bem lavadinho atrás da orelha, para ficar energizado. É água fria, é boa para acordar. E depois a toalha fica no braço, depois enxuga com a toalha e sai logo. Quando vai escovar os dentes, e não pode pingar nas vizinhas, não pode molhar quem está do seu lado. E quando vai escovar os dentes também, quando vai cuspir na pia, tampa a boquinha assim e cospe bem pertinho do ralo, para não espirrar em ninguém. Então, a gente aprende a viver em grupo, em respeito ao outro, para tomar banho também assim. Quando toma banho, primeiro a gente tem a nossa baciazinha, tem uma outra concha que você tira a água de dentro da banheira, põe na sua bacia, lava-se inteirinha, tira a água com o sabão e depois de estar bem lavadinha que entra dentro do banho. Ninguém põe sabão no banho, gente. Brasileiro às vezes não sabe, né? Pensa que todo mundo aquela sujeira, não. Não pode ficar um pedacinho de gordura em cima da água. Quando acaba de tomar banho, tem um filtrozinho que você passa para as pessoas seguintes. Nós, monjas, tomávamos banho de 4 em 4. Então, e ninguém vê o corpo de ninguém. Ninguém fica olhando. Tem um jeito que a gente se agacha e que ninguém... Uma das perguntas é isso, monja. Estão pedindo aqui, é verdade que as mulheres ficam separadas dos homens nos banhos e que tem que ir nuas para o banho? Claro, a gente... Alguém toma banhos termais, banhos quentes, vai todo mundo, mas nua. Não, a gente vai com uma toalhinha. Todo mundo tem uma toalhinha pequena, que nem fosse uma toalha de rosto, né? Então é assim, tem um vestiário antes, nesse vestiário você deixa a sua roupa, você pega a toalhinha e você entra com a toalhinha cobrindo a frente do seu corpo. Então você está andando com a toalhinha, ninguém está vendo nem os seios, nem as partes íntimas. Aí você se agacha para tomar banho. Primeiro, em alguns banheiros públicos tem chuveirinho. Então, em vez de tirar água da banheira, você se lava inteirinha. Tem shampoo, tem sabonete, tudo lá. Se lava inteirinha, limpa bem, e aí vai com a toalhinha e entra dentro d'água. Lá é todo mundo nu. E tem ainda, em alguns lugares, banhos mistos. Homens e mulheres juntos. Isso existe. E vão com crianças. Então, o que o pessoal não entende é que coisa familiar. Nas casas, geralmente, o pai é que dá banho nas crianças, homens ou mulheres. A mãe está lá preparando a comida, preparando o jantar, pondo a mesa, e o pai que chega do trabalho pega os filhos e vai tomar banho. E é todo mundo junto. São várias crianças, já é 3 crianças com o pai. E ele lava os 3, enxuga, veste e vão todos para jantar. Então, o estar nu na sala de banho, ninguém tem vergonha. Mas, por exemplo, no mosteiro, nenhuma monja fica nua na frente da outra. Então, você aprende a se trocar de costas, mas não é que nem as costas vêm. Você põe uma roupa em cima da outra que você está trocando e ninguém pode ver o corpo de ninguém. Mas na sala de banho não existe esse problema. Na sala de banho é banho, lavar o corpo. Agora me pediram aqui, Mariana Dapsi, acho que é isso. Monja, boa tarde. Sempre bom te ouvir. Tenho uma dúvida. Gostaria de saber por que a mão esquerda sobre a direita. Na prática tibetana é ao contrário. Qual a diferença?
Então, essa foi a ideia que o nosso fundador no século XIII, mestre Rei Dogen, quando ele voltou da China, ele deu essas instruções. Ele disse que nós somos bodhisattvas e não budas. Os budas, se você ver as imagens de Buda, eles têm a mão direita em cima e a esquerda embaixo. E ele disse assim, não, nós somos bodhisattvas. Nós somos seres que vamos oferecer a nossa iluminação para que os outros se tornem iluminados. Então, nós vamos pôr a mão direita embaixo e a esquerda em cima. Ele assim determinou e assim nós fazemos. Perfeito, muito bom. Qual é a mensagem, Monja, porque já está terminando, né? Que a senhora deixa, qual a relação do budismo com do Japão, Japão-Brasil, enfim, qual a sua mensagem para todos que estão nos ouvindo agora, para a gente se inspirar, né? Enquanto ao budismo, enquanto ao Japão, qual a relação? Eu acho que uma coisa muito bonita que eu aprendi lá e que eles ensinam desde pequenininhas crianças chama-se educar o Kokoro. Kokoro significa Shin, é uma palavra que chama essência, o espírito. E é essa delicadeza de percepção da necessidade das pessoas à sua volta. Então, se chega uma mesa, um banquete ou umas comidas gostosas, você nunca é o primeiro a se servir. Você vê quem está lá, quem são os convidados, e se o olho de alguém bateu em algum prato, você oferece a essa pessoa. Se é num dia frio como o de hoje, e trouxeram para você uma sopinha quente, você vai primeiro comer a sopinha quente e não a salada fria que está do lado. Porque foi difícil fazer com que a sopa chegasse quente. No verão, ao contrário. No verão, se fizer uma coisa geladinha, gostosa, e que logo pode esquentar por causa do calor, você come. Então, essa sensibilidade ao outro, estar sensível a bichinhos, a plantas. Veja que bonito. Quando tem a primavera em flor, que agora está acabando de terminar, as pessoas se sentam embaixo das árvores para fazer piquenique, para apreciar beleza e para escrever haikai, poesia. Isso vai pai, mãe, filhos, netos, toda a família se senta e vai olhar a beleza e ser inspirado pela beleza e escrever poesia. São coisas que a gente não tem muito esse hábito. Quando a gente olha, por exemplo, o mangá brasileiro, mangá japonês, história em quadrinhos, tem uns desenhos animados belíssimos. Esses desenhos são todos dessa sensibilidade, desenvolver nas crianças a sensibilidade à natureza. Natureza é muito importante, relacionamos-nos com animaizinhos, com plantinhas, e elas todas são nossos parceiros. Então, isso é muito importante. Outra coisa, na escola, desde pequenininhos, todos limpam a escola. Limpam tudo, até banheiros. E tem rotatividade entre todos os alunos. Ninguém diz que isso é criança trabalhando, não. E isso é educação. Fazer com que as crianças todas partilhem, porque quem limpa não suja. Então, grupos de crianças ficam 1 hora depois da aula, cada dia é um grupo diferente. Muitas vezes é só uma vez por mês que ficam, né? Ou até menos, uma vez cada 3 meses, dependendo do tamanho da escola. Mas todos limpam tudo. Com supervisão, claro, mas põem luvinhas, põem botinhas, são ensinados a cumprir. E eles também, muitas vezes, preparam o lanche. Se é para alguém preparar comida, ou trazem de casa, ou se a escola é que vai dar, eles mesmos preparam. Então, é uma ideia dessa cooperação, de colaborar. E todos limpam tudo. Por isso que quando os japoneses vêm para cá e vieram nos Jogos Olímpicos, o pessoal ficou muito impressionado na Copa também, que levavam todo o lixo. Onde os japoneses estavam, estava tudo limpo. Isso é educação. É a educação que é dada de pequenininho. Se a gente puder trazer isso para cá, educar o coração, a sensibilidade, que não sou eu sozinho, eu não jogo papel de bala no chão, todo mundo carrega o seu lixinho dentro da bolsa e joga no lugar certo. Nos banheiros, ninguém usa papel, nem enxugar naqueles vapores. Todo mundo tem um lenço no bolso. É o lenço de enxugar as mãos quando for ao banheiro. Então, são delicadezas de pensar
no começo, meio e fim. De onde veio, como é que eu uso e onde vai terminar. Essa percepção desse todo e que eu, no meio disso, como é que eu não abuso nem das pessoas, nem da natureza. Eu acho que isso é a lição mais importante que eu aprendi no Japão. Esse cuidado. Quanta inspiração, Monja, quanta! Eu acho que esses mais de 1.000 pessoas que estão nos ouvindo aqui, com certeza, assim, aprendeu muito. Eu estou aprendendo muito com a senhora, sempre aprendi, né? Assim, é muito gratificante, né? Ter os seus conhecimentos. E é uma pena que está terminando, Monja. Ai, que pena. Você, tem muita pergunta, mas eu vou... Você cortou o cabelo? Deixa eu só perguntar, você cortou o cabelo? Não, está preso. Sabe que é, porque ela tem um cabelão lindo. Eu falei, acho que ela já cortei 2 vezes. Eu cortei 2 vezes, porque não dá, né? Vai crescendo e como é que faz? Então eu mesmo, mas não está assim muito legal. Então, ainda bem que o seu cabelo cresce. Eu vou pedir para o pessoal seguir a gente no Instagram, porque vai ter mais lives por aí, né? A gente vai fazer outros destinos, outras pessoas maravilhosas. E a senhora vai ter uma com o Marcos Rojo, não é? Esses dias? Ah, sim, eu vou fazer para ele, é para o grupo deles, para o professor de yoga, o grupo de estudo, né? A formação, isso mesmo. Ele esteve aqui no nosso canal, já está no YouTube, falou sobre a Índia, assim, uma pessoa que eu admiro muito também, que viaja muito com a gente. Então, não percam, qualquer coisa, vocês entram no canal da Monja, do Marcos Rojo, e vocês vão ver o dia certo. Me parece que é depois da manhã, desculpa, eu não estou bem certa. Eu acho que é também, não lembro. Mas a gente se vê por aí. E você continue trazendo gente boa, não é? Fazendo essas linhas internacionais e a gente sabendo que a sua proposta é de levar cultura, educação e o que a gente pode trazer de bom das outras culturas para fazer o nosso país maravilhoso. Não é as pessoas que vão daqui morar no outro país e ficam lá, não. Eu gosto de quem vai para lá, volta e traz coisas boas para o Brasil, que a gente precisa de muita gente boa, inteligente aqui. Esse é o nosso propósito, Monja. Eu, quando fundei a Raido, exatamente isso que eu quis, que a gente pudesse agregar valor, se interiorizar, aprender com outras culturas, para realmente crescer espiritualmente, principalmente na cultura, porque isso, se você está em qualquer lugar do mundo, ninguém tira esse conhecimento de você. Mas mais voltado também para experiências e a espiritualidade. Mas eu queria agradecer as pessoas do país inteiro que estão aí nos vendo, fora do país, Aracaju, Vitória, Cancún, Floripa, Belém. Gente, que lindo! Olha, muito obrigada. Monja, eu só vou terminar, porque daqui a pouquinho cai. Cai, né? Sozinho, vai cair. Senão eu ia segurar mais a senhora aqui, né? Depois você explica para todo mundo o que é Hydro, que é tão bonito. Tá. Hydro, um segundinho, se cair, aí vai estar no YouTube, tá, gente? Mas Hydro vem das runas.